Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar: os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E o revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Paraxá, porção. 22. Vaiakhel, ele reuniu. Shemot, Êxodo 38, 1, 20.